Primeiramente, eu tenho que ser honesto com vocês para ser útil. De como eu chego nessas conclusões, particularmente. Cada um tem o seu método. Porque, senão, estaria cometendo o erro, novamente, que a existência insiste em nos trapacear. Nós estamos existindo e não sabemos o que é isso aqui. O que está acontecendo nos bastidores disso aqui? Que parece que somos obrigados a engolir sem sequer refletir. Seria também como mostrar para você uma suculenta receita, né, e não dar a receita. Perceba? Eu mostro um prato para vocês, né, que eu consegui por esforços arquitetar, e vocês vão ficar lá com água na boca, mas eu não dou a receita. E isso é quase um crime. E sendo um crime, é lamentável. É o que fazem conosco. Você entra no mundo, nesse domo, domesticado a uma crença que você não sabe nem quem é Deus realmente e quem é o opositor a isso. Sem saber o que é bem e mal. Bem e mal que você conhece o que alguém conceituou para você, já lhe colocou pronto. É aquela papinha horrível que a criança não quer comer, mas te enfiam goela abaixo, literalmente. Eu, particularmente, eu uso da visão remota. O que é isso, visão remota? Não pode ser confundido com mediunidade. Mediunidade, a própria palavra já diz. Mediuniar, ou ser intermédio. E isso aí só atinge até o nível da alma. Pode ser encarado como um desdobramento, não esse técnico que a gente vê em um monte de prática, que para muitos não dá certo, porque elas têm tantas coisas na cabeça que elas não conseguem chegar nem no médium. Médium, eu digo de posição. Nada contra a mediunidade, mas ela só responde o médium. Médio nível. Salvo se for uma projeção da consciência pura. Você, convenhamos, para você entrar num banco, você deixa os metais pesados para trás. Mas eu depois consigo, recuperar os meus utensílios, mas abaixo de guarda. Você está sendo observado. Porque se você usar qualquer um desses utensílios para ferir a impecável organização do local, você vai ser expulso. Isso acontece tanto dentro da bolha, do domo, como fora. Fora simplesmente vai acontecer naturalmente, como um corpo aqui não poderia agora despertar 100%. Os próprios mestres vão lá a seus 70%, 75% para deixar uma parte para poder suportar. Porque o corpo físico agora não suporta. A gente não suporta nem as bactérias. E uma das coisas que foi me revelada, dentro desse assunto, que eu estou muito entusiasmado dentro, você deve estar também, mas está bem batido já aí. Por quê? Porque vou lhe afirmar que é o assunto do momento mais importante que você deve ter conhecimento. Por quê? Porque se fala da sua vida, não é a minha. Não é apenas a sua, não é apenas da humanidade, mas a vida em si. Para a gente saber distinguir o que é vida e o que é existir. São coisas diferentes. Me foi revelado num desdobramento acássico. O que é acássico? Isso é que está fora do domo. O que é o domo? É o universo. Tem alguns escritores aí, como por exemplo Cláudio Rosieri, que diz que é o planeta Terra que está dentro, de um contexto fechado, de uma jaula, prisão.
Ele até cita domo, ok, mas não é só a Terra, é tudo que está sendo visível e tem solidez. Tudo que é material, todo o universo material é departamento de um cara. Eu vou chamar de cara para não chamar de inteligência, porque não foi muito inteligente, porque se acidentou na sua própria obra. Isso está batido, mas é o máximo que você tem para saber agora. Porque sob seu corpo você já está caduco de saber que você tem centros de energia para resolver muitas coisas. Você sabe que você tem alma, né? Porque você dorme ou você teve um desdobramento ou um EQM. Ponto. Mas consciência, o que é? A consciência que assiste tudo isso de fora. Então, quando eu venho com esses assuntos que parecem batidos, são assuntos de pessoas que estão conseguindo se deslocar da bolha. O que aparece para mim? Não eu falando, não vinha de dentro de mim, apesar que eu não tinha forma. Eu tinha ali a minha própria consciência. Me apareceu na tela do Akasha. É por isso que a gente chama céu para cima, quando o céu está azul, né? Porque é a cor do Akasha. Esse Akasha fake que nos aparece aqui, para a gente pelo menos, né, cogitar, lembrar que existe um Akasha em algum lugar. Mas ele não está ali. Tanto é que você não pode, né, tomar para si. Vem uma narrativa assim, que parece os assuntos batidos. E deve ser o mesmo, né, canal em que esses que vêm com esses assuntos acessam. A mesma plataforma, o site. E tudo vem de lá. Se replica aqui. Nós não criamos nada. Tecnologia, né, de arquitecton vem de cima. A tecnologia vem de cima. Do arque, do tudo. Que projetou as coisas, mas não, né, não conseguiu dar a utilidade que gostaria de dar. Terceiros se meteram. Tornar o uno hierarquia. Aí há uma guerra. Na minha experiência particular, só vou narrar porque eu sou humilde. Outros guardariam para si. Então eu sou especial, porque eu sei disso e não vou contar não para você, né, coleguinha. Para você não acabar, né, me superando. Isso acontece, né, nas empresas e tudo mais. Lá dizia Yahvé e não Javé. Não existe isso, é só no português mesmo. Não entende a origem das palavras. Tanto que essa grafia, ela não existia, a dita hebraica, até Moisés abrir os mares. Ele era um sumeriano, gente. Ele não era um hebreu. Então, quem falou com Deus e que Deus é esse, que inventou uma nova língua? Nada contra o hebreu hebraico, o judeu. Ele mesmo é vítima das coisas que ele acredita hoje em dia. E também foram os vítimas aqueles que se inspiraram neles de acreditar num Deus que só ferra. Percebam, o povo judeu, o pobre povo judeu, que é como nós, e nós somos eles. Eles só sofreram. É um Deus que está sempre punindo-os. Se Deus é onipotente, por que deixa acontecer? Que sacanagem, qual é o pai que faria isso? Então não é pai nem deles. Esse ser, vejam, é confundido com Deus. Mas ele é apenas um dos Elohims e um dos mais baixos, abaixo inclusive de Luzbel. Percebam. Com ciúme de Luzbel, que é o quinto senhor, o sexto senhor tomou para si uma parte do pleroma. Como?
É como você faz os seus muros para se separar do vizinho. Esse aqui é o meu território. Só que o que acontece lá dentro, os seus problemas, é só seu. E você está lá, né, no seu inferno particular. O problema em que você colocar muros, se encher, se alagar apenas a sua propriedade, isso vai ficar só com você. E o que tem de ar corrente de fora dos muros não entra onde você está. Esse é o auto-boicote do próprio Criador, do universo, e não do tudo. Porque o tudo não foi criado. O tudo não é nem infinito, porque ele não teve começo nem fim. Então é um departamento que nós, com o cérebro, não tem como. Ainda mais esse cérebro dual que eu vou chegar lá. Por que ele é assim? Por que temos dois lados, dois olhos, duas narinas, duas orelhas, né, dois lados, dois braços, duas pernas, mais 5 dedos? Na visão aparecia isso, na visão remota. E geralmente isso é aproveitado enquanto não se está dormindo. Dormir é projeção astral mental, é coisa ainda do domo. Visão remota é aquilo que o corpo não interage, ele está apagado como no sono, mas você percebe que está presente em corpo e alma, mas corpo e alma não interferem na experiência. Então aparece a bolha do dito. E agora vamos ver isso aqui, né? Para quem adora símbolos, né? Usa símbolo para tudo e acha que os interpreta. Esse é o símbolo de Luzbel, o Ie Luzbel, ou que se chama em latim, para ficar um pouco mais familiar, Lúcifer. Qual a tradução de Lúcifer? Aquele que traz a luz. Então, se o nome dele é aquele que traz ou dou a luz, ele só pode fabricar luz. Qual o símbolo dele? A estrela de 5 pontas. Por isso que muitos místicos até viraram, né, para ultrajar. É aquilo. Como dizia um autor, diga que nossos inimigos fazem o que a gente faz e os chame de como somos chamados. Vocês percebem? A troca de figurino, de papéis. E qual é o símbolo que prova isso? Pentagrama, pentalfa. E por que ele foi tão perseguido? Por que dá para virar ele de ponta cabeça? Porque o homem caiu. Porque o homem é a primeira coisa. O homem real, Adam Kadmon, não esse homem carnal. E o que está fazendo esse símbolo aqui? Há dualidade nele? Não. Todas as pontas, as 5 pontas, estão apontando para fora do domo. Percebam isso. Vejam o símbolo. Não só os contemple, né, com paixão. Ame-os, porque quem ama, compreende. Agora, olha o símbolo do Deus que se crê nesse planeta, Yahvé. Olha a dualidade descarada. Inclusive, eles não colocam um círculo para não defragar o domo intencional. Eles colocam assim, como uma estrela livre, né, pairando no universo, no vácuo. Mas não. Veja a dualidade, são um entrelaçamento de 2 triângulos divergentes ou convergentes. Uma coisa apontando para cima e para baixo. É renascimento, inferno e céu. Você está preso nesse círculo. Ainda mais que o símbolo não está dizendo onde é que você está preso, porque não há o círculo. Agora vemos essas 2 figuras. À esquerda está uma ideia próxima de quando você tem um contato com o Ie Luzbel, o Lúcifer. Ele está à esquerda de Deus Pai Todo-Poderoso, que é o absoluto, porque ele vem primeiro. Você sempre escreve da esquerda para a direita.
E você tem que botar a vogal. Né? Vogal. Vogal é aquilo que torna uma palavra vocalizável, entendível. Porque a linguagem desse falso Deus hebreu, não que não exista o Deus hebreu absoluto, era apenas consoantes. São rosnares na hora de você soletrar. Tanto é que Javé, a gente só está falando Javé, porque nós latinizamos a palavra, nós colocamos o A, colocamos o E, as vogais, vocalizáveis. Esse é o que está à direita de Deus Pai. Inversão começou desde lá de fora. Porque o absoluto, ele não é um ser, então ele nada pode fazer. O que pode fazer são os nódulos, ou nodos, que saem com a sua inteligência quando passa a se movimentar. Então, o Deus verdadeiro, criador do homem, do Adam Kadmon, virou o demônio. Diga que nossos inimigos fazem o que fazemos e os nomeiem do que somos. Isso acontece em muitos lugares aqui na Terra. Nós somos o reflexo dessa guerra. E aquele que realmente é o salafrário da história virou Deus. E quem está no meio dessa jogada, levando bolada na cara, é o homem. E por que ele leva? Porque ele é superior ao próprio Deus. Porque, no princípio, nós fomos feitos apenas de luz. E isso fere quem quer nós como rebanho. Por isso que quando você vai visitar uma religião, que não religa não, eles são chamados de padres, pais e pastores. Eles não te perguntam, você não pergunta para a manada se ela quer ser pastorizada. Você simplesmente se apropria dela. Aqui temos os chakras, para te entender onde é que operam esses seres. O quinto senhor, Yelus-Bel, ele participou na construção, ele teve que se jogar, porque o outro já tinha se afogado, que se passou por Deus. Ele tenta, na tentativa de socorrista, de mentor, de tentar socorrer. Sabe, é como o que há na espírita aí, dos amparadores. A criatura ainda perdoou a guerra, a ciumeira toda, e me entra dentro dessa encrenca aqui e é preso aqui dentro. Ah, você está dentro da minha casa, a mesma coisa. Entra um ladrão agora na sua casa, você tem uma arma mais potente que a dele, e a dele talvez seja um brinquedo. Você o prende dentro da sua casa e o tortura. E chama as autoridades e diz que ele é que é o demônio. Sendo que você se aproveitou da oportunidade e o torturou. Errou mais que ele, mas você fica como bom cidadão. E ele era apenas um ladrão de galinhas, que estava com fome. Há casos e casos. Não estou fazendo apologia nem protegendo ninguém, em nenhuma atitude. Mas só para você entender, começar a bem pensar para poder um dia, inclusive, sair da mente. Esse quinto senhor, ele participou dando essa luz no coração, que hoje a gente vai chamar de nous, o átomo nous. Como dizia Demócrito, tudo é átomo, inclusive o teu nous, a tua essência. E o sol, você sempre vê falar nas próprias escrituras de
estrela da manhã. O que nós temos no estômago que processa todos os nossos metabolismos? Um chakra chamado plexo solar. O Sol em nós. E mais abaixo temos o centro sexual da procriação, né? Ele é fora de controle, e o chakra básico. É esse que o povo de Deus tem desperto. Esses dois, o etérico, para vitalizar, né? Para ter energia, para ir atrás de tudo que se pede, todo pedinte precisa, né? De energia para poder acumular, e a sexualidade, procriação mecânica da natureza. Quem é que é responsável por esses dois? Quem nos deu e quem controla? Por que é tão mais itinerante, tão mais poderoso um desejo sexual e um desejo de ter, de desejar as coisas do mundo, do que você, por exemplo, ter uma intuição? Intuição para quê? Por isso que não há senhores nos 3 chakras superiores, porque esse é de outorgue nosso, estão vazios, sem carne. É onde deveria atuar o nosso papel, mas estão ali, né, inutilizados. E sempre acontece de novo dentro do domo. Inclusive eu coloquei um X, né, no símbolo do chakra cardíaco, que ali está como um entrelace, de novo o hexagrama do 6º senhor. Não é bem isso que um visionário vê no coração. Na verdade você vê uma estrela de 5 pontas. A chama violeta do Luzbel, esse que foi considerado como o crápula. Mas engraçado que quem tem a espada é o outro, né, que é visto como aí até tem oração de 21 dias que você se dedica a ele, e nenhum dia ao doador da luz. E você quer ir para a luz, então não vá para a luz, continue no domo de trevas. E esses 2 chakras inferiores é o que mais estão ativos, estão a milhão. É fitness, né? É busca por comida, herança animal. Né? Tanto é que a gente tem que comer 4 vezes por dia, senão nós vamos nos achar adoentados. E sexo, quem é que não quer sexo? Procriação. E se não procria, o que acontece? Serve de alimento aos miasmas do mesmo excremento que nos prende, né? Esse domo. Se não cria com nós, vai criar alguma outra coisa, que depois vai te perseguir, que vai se chamar de inferno psicológico, que não é um lugar. Inclusive o lugar ele evacuou, né? Eu andei dando uma revisão para ver se os espíritas estão certos. Mas não adianta, evacua daqui, coloca lá. É como as peças do tabuleiro, se você tirar todas, você vai guardar no bolso, você vai guardar em algum lugar. É como tirar toda a água do planeta, ela vai evaporar e vai ir para outro lugar. Mas qual é o problema da construção desse homem inferior? Eu tenho uma notícia bem chocante que nem eu mesmo jamais pensei, que me veio uma experiência que, se você parar para pensar, tudo que é físico está contaminado por micro-organismos. Até tinha uma frase que eu tirei do Akasha, que é assim: tudo vem já com tétano. É verdade, tudo tem tétano. Por exemplo, nesse planeta aqui tudo tem tétano. O que você acha que aquelas, né, ideias de que encontraram micro-organismos em Marte, a sonda pegou,
né, os vibriões na rocha, aproximou, né, milhares de vezes, no microscópio eletrônico aparecem vibriões. Tétano. O universo visível todo, físico, está impregnado por tétano. E qual é o simbolismo do tétano? Por que se cria uma realidade dessa? Porque se meu inimigo se ferir em campo de batalha por mim, e eu não ceifá-lo, ele morre naturalmente por contaminação. É dar ou desce, não tem escapatória. Como diz o Elan, a gente já vem com o germe de nossa morte, já no nascimento. Então a gente não usa essa parte de cima, está oca, minha cabeça oca, daí o que vem? O que resta é falar besteira sem ter certeza, pensar um monte de bobagem, né? Trazer urubus para a cabeça e não se religar com nada. Porque se tornamos indivíduos. E o quinto senhor não queria isso. Mas como o sexto, né, ele gosta muito de se apropriar de coisas para ele se sentir um Deus que ele não é, ele também pega a matéria-prima ou obra-prima do seu opositor, quinto senhor, e traz para os corpos, né, para o projeto infame, fracassário dos corpos impermanentes do sexto senhor. E aqui, nós vamos ver tudo se replicando na própria Menorá. 3 coisas não usadas, que estão fora do domo, e 4 que estão ao outorgue desses 2, né, brigões. Mas quando você vê aqui, você vai entender, né, o que é propriedade de Lúcifer e o que é propriedade de Deus, né, o Deus conceitual. Que até essa palavra ela vem de Din, Gênio, de Div, Deva, dividido. Então não é grande coisa, eu não sei como as pessoas não estudam antes, né, de se atirar no poço, sem saber nadarem. Então, olha como se descreve, o próprio Michelangelo descreveu o Deus conceitual assim. Cara de um homem, né, um homem ainda decrépito, 2 olhos, 2 narinas, 2 orelhas, 2 lados. Sabe que somos 2 seres humanos colados, né? Se seccionar no meio. Então é uma guerra dentro de si mesmo. É bem o símbolo, né, do hexagrama. É uma ponta contra a outra, é espadas. Enquanto a estrela de 5 pontas ela quer se libertar, ela se esparge, é um sol, é a estrela da manhã. Então, Yahvé, não conseguindo criar formas, percebam, formas autênticas de pura luz, dentro do seu domo ele cria algo à sua imagem e semelhança. Duais, 2 rins, 2 pulmões, 2 olhos. Porque se a sua visão é confusa, a nossa também tem que ser. Porque uma parte de nós é dele. 4 coisas e apenas 3 do outro, que virou demônio. É, né, um placar injusto. Mas o que fazer quando você pegar e realmente se dirigir à sua parte superior a não usada, fazer uma limpeza na casa, não deixar pensamentos e emoções dominar a caixa, senão só o que te resta é o constante voltar para a caixa. E você sabe que caixa que é? Aquela que a terra vai tragar. E as bactérias vão fazer o banquete, novamente. Mas o problema é o seguinte, você está num corpo em que a consciência é apenas um átomo, onde as células mesmo não sabem que estão compondo um corpo.
E as bactérias pensam que estão numa guerra. E não sabem que estão destruindo um corpo. Porque tudo se individualizou. Cada célula é egoísta. Cada bactéria também. Então é a eterna guerra lá de cima. Porém, na limitação do baixo, que não sai para nenhum lugar. Até subir e despertar. Sair da bolha. Se fura a bolha, um sopro, com calor. Então não é difícil sair da bolha. Porque se a bolha foi feita com sopro, o calor a destrói. O calor da serpente, aquilo que foi perseguido, que ninguém quer que você desperte. Mas você tem aí uma prova física, que já foi muito mais proeminente quando você era um feto. E o útero é mais um símbolo, a placenta que separa você da realidade da mãe. Você nem percebe que está recebendo da mãe. Tudo que é de bom, que é de mal. Então já começa tudo errado. Então, se você não pegar a sua serpente de fogo e ocupar esse espaço vazio da sua cabeça oca, você não terá outro lugar para estar a não ser aqui. Então daí brinde mesmo, né? Perca tempo nos brindes da vida, nas festas, porque é o máximo, é o mais perto de uma alegria fake, pelo menos, que você possa ter. Paz e reverencial a todos.